Cuidar de mim. Essa ação de eu me priorizar, será que é egoísmo ou autorresponsabilidade? Se essa dúvida também te paralisa, eu te convido para ficar aqui comigo neste vídeo, porque eu vou te mostrar como é possível, sim, nós distinguirmos e transformar essa culpa em escolha. E seja bem-vinda nesse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Fernanda Carregaro, terapeuta integrativa e sou mentora de mulheres e criadora da metodologia DNA da Alma. E hoje eu venho lhe trazer esse tema importantíssimo para melhorar cada vez mais o nosso dia a dia. Pois sim, eu tenho recebido muitas mulheres nos meus atendimentos com essas dores. E elas sentem essa dificuldade de avaliar o que verdadeiramente na atitude delas está sendo egoísmo ou se, na verdade, elas estão sendo maduras e autorresponsáveis. E o que eu quero te dizer é que a diferença é tão sutil, mas, de certa maneira, muito profunda. E muitas pessoas confundem, porque em ambas as situações, seja com egoísmo ou responsabilidade, a mesma situação ocorre, que é o ato de você olhar para si. Você olha para dentro de si. Porém, entretanto, todavia, as frequências internas dessas duas posturas são completamente diferentes. Uma é defensiva e muito infantil. Outra é madura e consciente. Será que você já consegue, nessa dica que eu já te dei, ou melhor, nesse spoiler, saber de qual é qual? Vamos descobrir juntos. Então, eu vou te explicar 3 níveis existentes dessas duas posturas, do egoísmo e responsabilidade. Nós vamos ver o nível psicológico, existencial e vibracional, porque afinal nós somos seres energéticos, então tudo envolve vibração e frequência. Afinal, o que nós pensamos, o que nós falamos, a forma como nós agimos é sim uma frequência. Então vamos começar por essa atitude que é muito mal vista, que é o egoísmo. Sabe, quando eu estava pensando em realizar esse vídeo, estava pensando como explicar. Porque o egoísmo, ele realmente tem uma conotação negativa. O egoísmo é quando a pessoa, ela prioriza a si mesma, ignorando o impacto, a consequência que ocorre nas outras pessoas. O egoísmo, ele nasce de uma estrutura interna de defesa. Lembra que todos nós temos o cérebro reptiliano, onde nós ficamos com muito estresse diário e nós temos aquela sensação de sobrevivência, de luta ou fuga. O egoísmo, ele parte dessa premissa de ser uma estrutura de sobrevivência, de defesa. Tem muito excesso de controle por trás do egoísmo. Além disso, o egoísmo ele nasce através de registros transgeracionais da nossa ancestralidade, desde da época quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, da nossa primeira infância, da segunda infância, né, de 0 a 7 anos, de 7 a 14, no qual nós registramos de forma muito impactante no nosso software mental e emocional, que é o medo, a carência e essa necessidade de controle. Na área da psicologia, o egoísmo ele é descrito como uma tendência de colocar os próprios interesses acima de todas as outras pessoas. E além disso, o egoísmo ele é visto como uma atitude de pouca consideração e bem-estar para com o próximo, né, com o bem-estar alheio. E nós podemos identificar o egoísmo com algumas características muito comuns, como, por exemplo, a busca de vantagem pessoal, necessidade de ter razão, dificuldade de assumir os erros, pouca empatia e a pessoa, normalmente, ela sempre encontra um culpado para os próprios problemas. Tem um pouco de vitimismo aí também. Então, energeticamente falando, o egoísmo ele tem uma sequência lógica de desenvolvimento.
A pessoa, ela tem um registro durante a infância dela, onde ela tem feridas emocionais, um ego ferido, que age por sobrevivência e defesa. Com isso, ela tem uma necessidade de controle e o que gera, no final, é um conflito. Então, o egoísmo nada mais é do que uma atitude, uma posição reativa ao mundo. Eu em primeiro lugar e dane-se o restante. Eu que sou importante aqui, neste momento. E a autorresponsabilidade, ele está no oposto do egoísmo. Nós habitamos um planeta de dualidade, como quente e frio, certo e errado, bom e mal, o escuro e claro. Assim como o egoísmo está numa ponta da polaridade, a autorresponsabilidade está na outra. Olha que interessante. Então, se o egoísmo é controle, é defesa, é uma priorização do ego ferido, a autorresponsabilidade, qual que vai ser o oposto? Pensa comigo. A autorresponsabilidade, ela não vai significar você pensar só em si. Muito pelo contrário, a autorresponsabilidade é assumir que a sua vida, suas escolhas, as suas reações são suas e somente suas. E não depende de ninguém. Ela nasce de uma maturidade interna. Tá conseguindo ver a diferença? Quais as características de uma pessoa madura e responsável? Essa pessoa, ela vai analisar os prós e os contras, ela consegue assumir os próprios erros, ela para de culpar os outros e culpar o mundo, culpar a Deus, o universo. Ela acaba agindo para transformar a própria realidade. Ela cocria, ela avalia, ela analisa. Nossa, se eu errei aqui, então da próxima vez vou fazer assim, para eu conseguir atingir tal objetivo, entende? É tudo um pensamento construtivo. E a pessoa responsável, ela respeita os limites próprios e principalmente respeita os limites das outras pessoas. E ela reconhece o seu papel em todas as situações e nos seus relacionamentos. Então, energeticamente, a pessoa responsável, ela tem consciência da situação dela e ela faz uma escolha consciente. Ela vai para uma ação consciente e assim ela vai para uma evolução diária. Então, é uma posição, uma postura de uma pessoa criadora. Consegue ver a diferença? Você viu como é claro quando a gente coloca em forma linear o egoísmo e a autorresponsabilidade? O egoísmo, ela é uma pessoa imatura, com muitas dores emocionais, ela é reativa. Ela tá com unhas e dentes, tá com raiva enrustida dentro dela. E a pessoa responsável, ela é criadora, ela é madura. Sabe? Ela é uma pessoa calma, que avalia todos os prós e os contras. Só que chegamos num ponto da conversa que eu quero falar para vocês. Por que que o egoísmo é tão confundido com esse posicionamento da responsabilidade? Porque quando você está em um ambiente onde você tem dependência emocional de outras pessoas e você tem uma grande ferida emocional, onde você quer se sentir aceita, nós já falamos aqui sobre a síndrome da boazinha, você tem medo do julgamento e demais outras dores. Você acaba extrapolando os seus limites. Você não sabe expor os seus valores inegociáveis num relacionamento profissional, num relacionamento amoroso, por exemplo, ou até familiar. Então, quando você começa a desenvolver a autorresponsabilidade, você começa a escutar muito assim das pessoas. Ah, você mudou, você agora está egoísta. Vou te dar um exemplo claro aqui. Imagina uma filha que ela não consegue comprar roupas sem a ajuda da mãe. A mãe sempre precisa estar acompanhando ela numa loja, no shopping. Ela precisa de decisões. E quando a mãe não acompanha, ela precisa chamar as amigas, as primas para ajudá-la. E aí essa pessoa, ela começa a realizar
Tratamento terapêutico. Então, essa pessoa, ela se desenvolve da parte mental, emocional, ela começa a estudar, ler livros, e ela começa a evoluir, ela começa a amadurecer. E chega a partir do momento que, o que mais tem no vocabulário dela? Eu consigo, eu vou, ou eu não quero, eu não posso. E a partir do momento que você começa a falar, não, eu consigo ir lá sozinha escolher a roupa, eu não preciso de ajuda. Eu não quero a sua ajuda. Eu não posso fazer esse favor que você está me pedindo, né? Então, se torna no seu vocabulário, não vou, não quero, não posso e demais nãos. As pessoas ao seu redor estavam tão acostumadas de você se abrir, auxiliar, de você ser a salvadora, às vezes, da família, das amigas, do local de trabalho, que as pessoas realmente, elas já começam a te olhar. Só que elas não percebem que você está se priorizando de forma saudável, sem prejudicar outras pessoas. Você deixa de ter essa dependência emocional e você passa a viver em autonomia. Você começa a olhar o que é válido para você, o que contribui para você, sem prejudicar ninguém. E as pessoas confundem isso. Tá fazendo sentido para você o que eu te trouxe? Então, quando nós ficamos maduros e temos mais autonomia, as pessoas que gostavam de nos ter ajudando em tudo começam a ficar doloridas, desgostosas, e porque elas tinham um ganho secundário você fazendo tudo. Você estava facilitando a vida dessas pessoas. Só que veja bem, a partir do momento que você fala não, você não está prejudicando elas. Porque a pessoa responsável, antes de falar não, ela vai avaliar: eu estou prejudicando alguém falando não? Eu estou prejudicando a mim mesma, em primeiro lugar? Estou prejudicando outra? Que impacto que vai ter? Você vai avaliar. Sabe, quando nós nos tornamos responsáveis, nós começamos a olhar ao nosso redor como observadores dessa realidade. Nós não estamos imersos no sistema com aquela codependência emocional fortíssima, com aquelas dores, com aquelas feridas emocionais. Você se ergue, se fortalece, você fica como observadora. Opa, quais são os meus limites saudáveis? Quais são os meus valores negociáveis? O que me faz bem? O que está drenando a minha energia física, emocional e mental? Você começa a avaliar, você muda a sua postura, entende? Sem prejudicar ninguém. Isso que é incrível do amadurecimento pessoal. Gente, a gente nasce sozinha nesse planeta e a gente vai embora sozinha. É tudo sobre nós e como nós estamos ligados ao todo, energeticamente. Tudo que você fizer de bom para si mesma vai reverberar para as pessoas ao seu redor. Então, nós precisamos criar essa nova realidade com empatia, com responsabilidade e com maturidade. Então, eu trouxe aqui 6 situações para a gente começar a desmembrar mais ainda esse assunto, porque pode estar um pouco confuso do que eu esteja falando aqui para você conseguir se visualizar nas situações e você identificar, nossa, realmente, então eu não estou sendo egoísta. Ah, na verdade, eu estou sendo responsável. Olha só. Sabe aqueles tem que, aqueles deverias internalizados dentro de nós percebemos como vozes do tenho que agradar. Essa sensação transforma qualquer autocuidado em culpa. Quando você diz não, parece egoísmo, porque você tem que se sentir pertencida. Você tem que fazer o que sua mãe e suas tias sempre fazem. Você tem que ir naquela reunião de família. Enfim, dei alguns exemplos aqui. Sabe, porque tudo que tem que, você deve que, é uma energia de escassez, de controle, de obrigação.
e que muitas das vezes pode ferir com a sua alma, com que a sua essência está precisando naquele momento. Sabe, você fere a si mesma, você faz uma ação em detrimento de si mesma, só para você ficar bem na fita, na reunião de trabalho, ou no encontro, numa confraternização de trabalho, ou numa confraternização de família ou de amigas. Outra parte é em relação a isso, a socialização também, que eu acabei de falar. Nós, mulheres, principalmente, nós somos ensinadas a priorizar relações. Nossa, é muito importante você ter network, ter grupo de várias amigas, sabe? Se dar bem com todo mundo. E quando você avalia e você não está afim de ir naquele jantar, naquele happy hour, naquela confraternização, o fato de você não ir, você dizer não, é visto pela sociedade como uma ruptura social. Nossa, mas ela tá melindrosa, ela tá metida, ela tá egoísta. Como assim que ela não vai se divertir com a gente? Ou até você decide se divertir, mas você não tá afim de beber bebida alcoólica. E aí está numa mesa com 11 pessoas bebendo, e as 10, 11 pessoas olham para você que sem graça. Bebe com a gente. E você fala: não, eu não estou afim. Ai, como você é egoísta, você não quer se divertir com a gente. Quem aí já passou por esse tipo de situação? Eu, Fernanda, já faz muitos anos que eu parei de beber. É muito raro eu beber. E sim, já me deparei em muitas situações onde várias pessoas já ficando bêbadas na mesa, insistindo para eu beber, que eu estava sendo sem graça. Então, nós temos que ter essa postura de falar: não me faz bem. Eu, Fernanda, não vejo mais graça. O álcool não vai me fazer divertir, eu me divirto estando sóbria, igualmente. Então, é isso, é você olhar, eu escolho não me intoxicar com álcool, eu escolho manter a saúde do meu corpo. Eu estou sendo responsável com as minhas células, com o meu corpo, com a minha saúde. Sabe? Outras semelhanças entre egoísmo e autorresponsabilidade que nos faz confundir muito, porque essas duas situações envolvem comportamentos onde você coloca o seu eu em primeiro plano. Mas veja bem, olha que interessante. Quando você olha o seu eu em primeiro plano e você não vê a intenção por trás, aí realmente é como se egoísmo e responsabilidade fosse a mesma coisa. Mas lembra que eu te falei que na responsabilidade você avalia os riscos, os danos ao seu redor? Bom, se eu falar não, alguém vai sair prejudicada? Não. Então, olha a intenção da minha preocupação. Agora, a pessoa egoísta vai lá, aceita fazer as coisas, tá nem aí se vai atrapalhar, se vai puxar o tapete de outra pessoa, ou se outras pessoas serão impactadas, a pessoa não está nem aí. Ela tá assim, ó, só olhando dela. É aquela expressão que a gente fala muito aqui no Brasil. Ah, venha a nós o vosso reino, vem aqui, ó. Eu só quero receber. Dane-se que está acontecendo com os outros. A pessoa egoísta acaba agindo dessa maneira. Outra questão também que acontece muito, que nos dificulta a identificar o egoísmo do responsável, é quando nós temos o medo da reação alheia. Quando você põe limites, outras pessoas vão reagir. E essa reação, ela vira uma prova, mas é uma prova falsa de que você foi egoísta. As pessoas nem vão querer questionar, você está sendo responsável. Não, você está sendo egoísta, porque você está deixando de dar os ganhos secundários para aquela pessoa. Porque quando você está com uma ferida emocional, você é boazinha demais, por exemplo, você acaba sendo, entre aspas, usada por outras pessoas. Elas abusam da sua boa vontade. E aí essas pessoas, elas perdem o chão quando você começa a falar não. Como assim? Você sempre me ajudou, você sempre tem algo aí para me emprestar. E aí do nada você tá falando não? Entende? Porque
Infelizmente, nós seres humanos temos muito a evoluir. E as pessoas, digamos, vou colocar 80% do planeta, está no automatismo, está no botão automático. Ainda nem todo mundo está buscando o desenvolvimento pessoal, então nem todo mundo enxerga essas nuances de que você está respeitando o seu corpo, os seus limites, os seus gostos, a sua saúde. Então nós temos que ter empatia em quando alguém reativa vier para cima de você quando você falar não, sabe? Sorria e fala: "Tá tudo bem. Infelizmente eu não posso te ajudar dessa maneira. Vamos mudar o formato da ajuda que você está me pedindo?" E sorria e pense em você, sabe? Quando nós temos essa falta de limites saudáveis, principalmente quando nós crescemos num ambiente familiar onde nunca se viu alguém pedir desculpas ou respeitar os limites, sabe, com ternura, com educação, com respeito. Tudo que foge ao sempre dizer sim, parece ruim, sabe? Você tá tão acostumado em, você foi a filha boazinha, você tem que fazer tudo que a mamãe quer para a mamãe gostar de você. E aí você não consegue falar não, porque você fica nessa dependência dos outros gostarem de ti. E aí você não soube se posicionar nas situações da sua vida. Então, por isso que é muito importante, a partir de agora, se caso você ainda não age dessa maneira, eu te convido a refletir junto comigo aqui nesse vídeo. Pense, quais situações você está se deixando levar para ainda se sentir querida a essas pessoas que estão ao seu redor? E, como eu disse aqui, nós estamos num planeta dual. Para as pessoas, só existe a pessoa boa ou má. Ou a pessoa doce, ou ela é muito dura. Sabe? Aqui nesse planeta as pessoas não conseguem 880, não consegue ver a nuance do meio termo, da autorresponsabilidade. Porque todo mundo quer ganhar algo. E as pessoas que estão no automatismo, que estão ali ó, dentro do sistema, elas querem ter os ganhos delas. Só que você, que é uma pessoa madura, que já está melhorando sua vibração, sua frequência, você está como observadora deste avatar que está encarnado aqui, desse sistema, né? Governo oculto, de tudo que a gente vive aqui nessa encarnação. Você a sabe. Você vai perceber isso. Tenho certeza absoluta. Então, eu trouxe mais alguns exemplos, se caso você tiver ainda com dificuldade de identificar. Por exemplo, você está em um relacionamento amoroso, ou um relacionamento profissional, ou de amizade, está no seu local de trabalho, com seus amigos, ou até familiar. Se você estar sendo egoísta, você está ignorando a necessidade das outras pessoas. Mas, se você é responsável, você vai comunicar os seus limites. Você vai comunicar os seus valores negociáveis. Ó, neste relacionamento, eu não aceito esse tipo de atitude. Entendeu? E assim você vai comunicando. Por exemplo, no trabalho, a pessoa egoísta, ele quer o reconhecimento de tudo a todos, sem esforço. E não tá nem aí se ele vai puxar o tapete de outra pessoa, tá? Agora, o autorresponsável, ele vai sim assumir os erros. Vai falar para o chefe, olha, infelizmente, eu achei que era desse jeito que fazia, mas eu vou melhorar. Vou fazer um curso, vou fazer uma mentoria, vou desenvolver novas habilidades aqui. Então, a pessoa responsável, ela vai assumir os erros e ela vai melhorar. E, por exemplo, na vida emocional, né, no nosso mental e emocional, a pessoa egoísta, ela sempre vai culpar alguém. Ela vai culpar os pais, o governo, a cidade, os vizinhos, a empresa. E a pessoa responsável, ela trabalha em si mesma. Ela não vai
justificar, encontrar culpados. Lembra que eu já várias vezes já falei essa frase aqui para vocês, gente. Quem justifica não modifica. Quem quer criar cenários, expectativas, procurar desculpas, não vai modificar, não vai evoluir, é simples assim, tá? Então, quando a gente busca essa explicação do egoísmo com a responsabilidade, até através na área filosófica, o egoísmo extremo, ele surge quando o indivíduo, ele se coloca como centro absoluto da realidade, ignorando outras pessoas. Sabe, é como se ele tem um ego isolado, que opera como? Eu primeiro sempre, eu vou sobreviver, eu vou me defender sempre. Então, o que já acontece quando nós somos responsáveis? Nós integramos tudo isso no nosso corpo de forma saudável. Nós dissolvemos esses registros que nos causam essa sensação de defesa, de proteção. E quando nós temos o ego integrado, é como se o seu bem-estar depende também do equilíbrio de todas as suas relações, de toda a sua vida. O meu bem-estar está relacionado com o bem-estar de outras pessoas também, entende? E aqui, além de eu te trazer essa clareza, essa reflexão, eu te trago também algumas soluções, porque eu sou terapeuta integrativa e, inclusive, eu atuo com uma técnica fantástica, que é do acesso vertical. Este atendimento, ele trabalha diretamente com a biologia da verdade e as memórias celulares armazenadas no seu corpo, tá? Essa técnica, ela dissolve, desbloqueia, destrava todos os registros que nós temos desde a nossa fase embrionária, dentro da barriga da nossa mãe. Ela limpa memórias emocionais que ficam armazenadas na nossa memória biológica. A gente, a musculatura do nosso corpo absorve tanta coisa, os nossos órgãos, tá? Nós temos aí as doenças psicossomáticas. Por exemplo, o rim trata o medo, o intestino, a raiva, pulmão, tristeza. Então, cada emoção se aloja, cada dor emocional se aloja em um local do nosso corpo. É muito necessário nós realizarmos essa limpeza. Quando lota aqui a memória do seu celular, você não vai limpar as memórias de caixa dos aplicativos, liberar alguns documentos, fotos que não fazem mais sentido? É isso. Tudo que nós fazemos na nossa vida, desde a nossa época embrionária, vai ter um efeito na nossa vida adulta. E é principalmente aquelas questões que você acha que, eu já nem lembro mais, eu coloquei lá embaixo do tapete, ó, nem tô olhando, nem lembro mais. Isso sim é o que vai te prejudicar, porque é como se ficasse uma pedra no seu sapato até o seu último dia de vida. Por isso que é muito importante nós olharmos para todas essas questões. E pois essas memórias de dores são elas que moldam os nossos comportamentos inconscientes. Você já pegou assim, em alguma situação, nossa, eu agi sem pensar, nossa, foi automático o que eu falei, a forma como eu me comportei? É isso. As suas feridas emocionais, o seu inconsciente, você está no automatismo. Você está reativo à vida. Então, veja bem, presta atenção no que eu acabei de falar. No lugar de você se tornar reativa, você se torna proativa no seu dia a dia. Essa que é a importância da gente integrar de forma saudável todos esses nossos registros que estão acumulados na nossa biologia. E o acesso vertical, ele é um processo chamado de, nós falamos muito, que é como se nós fizéssemos uma desfragmentação da memória biológica. Sabe o seu notebook aqui? Você leva para o técnico, ele faz uma desfragmentação, porque na terminologia de informática, é como se fizesse cópias de vários arquivos, fica tudo muito bagunçado e ocupa muito memória no seu notebook. E aí o seu técnico, ele precisa desfragmentar o notebook. Porque se você não desfragmentar, o seu notebook ele fica lento,
você às vezes fica rodando, ele fica pensando, né, por muito tempo, não entra nem na internet, o seu sistema ele vai ficar menos eficiente. Agora, quando você reorganiza esses pedaços de arquivos que estavam soltos, você desfragmenta o seu notebook, ele vai ter mais rapidez, vai ser muito melhor você trabalhar, vai fluir o seu trabalho. Então, o nosso corpo é muito parecido com essa metáfora do notebook, sabe? Uma metáfora para você entender também. Imagine um livro. Você tira várias páginas do livro e você espalha no chão. Você tenta ler a história, mas você não consegue, porque cada hora você pega uma página, de repente você pega a última página do livro, você pega do meio, do início, você não sabe a sequência. Então, a terapia integrativa, ela trabalha em relação a isso. Essas páginas serão reunidas na forma correta, e a partir deste momento você vai conseguir ler a história de forma que pode ser compreendida, entende? Então, nós trabalhamos essas partes das nossas experiências que ficam separadas ou reprimidas e que estão causando sintomas, dores no nosso corpo e que nos trava. Por isso que às vezes a gente fica com aquela sensação, nossa, eu tô, parece que pisando em ovos, ou eu tô patinando, eu não ando, eu faço várias coisas, porque essas dores emocionais, essas memórias no seu campo biológico, no seu físico, estão te atrapalhando. Então, com certeza você aí, que talvez você sente que é necessário se cuidar, no dia a dia você já deve ter sentido isso. Você tem uma necessidade de mudar, mas você não consegue. Você repete padrões de relacionamentos, de trabalho, você reage sem entender o porquê, você está muito reativa. E quando você começa um processo de desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento terapêutico, você consegue sim ter decisões mais claras, escolhas mais claras, mais direcionamento, as suas emoções ficam mais estáveis e tudo que você faz é mais consciente. Então, gente, o tanto que a nossa infância atua muito nesses registros, sabe? Eu já recebi vários clientes que me relataram questões muito pesadas, mães que falavam o seguinte: você só me dá prejuízo, você não deveria ter nascido. Isso pesa, você acaba fragmentando o seu interno, sabe? Uma parte sua quer merecer algo, outra não merece, outra quer viver e outra não. Por que eu tô nesse planeta aqui? Então, isso acaba sendo uma fragmentação interna com todas essas dores, com todas essas vozes, tudo que a gente experienciou. Então, veja bem, tudo que nós experienciamos na nossa infância, como abandono emocional, rejeição intrauterina até dentro da barriga da nossa mãe, críticas constantes, sensação de não se sentir suficiente. Esses são alguns registros da nossa infância que podem sim desencadear um comportamento egoísta, pois eles trazem um mecanismo de autopreservação, de sobrevivência, que foram criados lá quando você era pequenina. E isso você gera padrões de necessidade de controle, dificuldade de confiar em outras pessoas, e você está em defesa, sempre. Você coloca aquele muro, aquela barreira, você é uma pessoa extremamente resistente, rígida no dia a dia, entende? Então, quando a pessoa, ela se permite, por exemplo, vir para um atendimento de acesso vertical, esses registros, eles podem ser, sim, acessados e liberados através de uma observação consciente do seu corpo. O que eu falo para todas as minhas clientes, às vezes o corpo, ele traz situações que você nem lembra da infância, e você hoje, como adulta, relembrando aquela cena, ó, o corpo dissolve e ressignifica de forma tão leve. Você fala, é só isso. Você dá aquela respirada assim, hum, era só isso então. Aí você entende o porquê das suas dificuldades. Então, eu até te convido, aqui no YouTube, eu tenho uma playlist de depoimentos. Lá no Instagram também tem os destaques de depoimentos. Olhem lá os depoimentos dos clientes. A maioria revela clareza, leveza, sabe? A vida começa a fluir quando você se harmoniza com todas essas questões do seu corpo.
e você se torna prioridade de si mesma no dia a dia. E assim você deixa de agir por defesa e você começa a agir por escolha. Anota, pega, eu tô sem meu caderno aqui. Pega o seu caderno. Olha, caiu até o microfone aqui, ó. Eu tenho certeza absoluta que você escolhe agir de forma consciente, com escolhas maduras, sem estar no automatismo, sem estar reativa, com o ego ferido. Tenho certeza absoluta. Porque a partir do momento que você se cuida, você para de reagir ao seu passado. Você assume verdadeiramente o seu presente. Você escolhe transformar a sua própria história. E você sim começa a criar novas possibilidades, novas realidades. Você é co-criadora da sua vida. Você vai escolher se as questões que acontecem na sua vida, você vai agir com medo, com insegurança, com receio, com desconfiança, ou se você vai olhar com leveza, com confiança, com a certeza de que tudo está no seu devido lugar, de que tudo está harmonizado. Sabe, são essas decisões e esses posicionamentos que você começa a fazer diferente, que vai te auxiliar a criar a sua nova realidade, a sua nova vida que você merece. Gente, sim, existe um caminho para isso, por isso que eu tô aqui há muitos anos fazendo vídeos aqui no canal, passando, sabe, meditações, atendimentos gratuitos aqui, vai nas playlists, tem muitos atendimentos gravados, orações, meditações, sabe, que vai te ajudar. E se você quiser ir mais fundo, de forma personalizada, eu te convido a vir para a mentoria individual personalizada. Estou fazendo agora imersões em grupo do acesso vertical, que é fantástico. A energia da egrégora do grupo potencializa demais e você consegue ir mais fundo nas suas questões. Ou se você no momento escolhe não investir nessa parte, tem muitas coisas, tem muitos conteúdos gratuitos aqui no meu canal, tá? E aí, anota essa pergunta que eu vou te passar agora. Uma forma simples de você já começar a reconhecer no seu dia a dia. Você vai, quando você se deparar com alguma situação, você vai analisar, olhar e pensar: eu estou fazendo isso para me proteger ou para aprender e evoluir? Se você perceber que você está falando sim por proteção, então provavelmente é o seu ego que está agindo. Agora, se você percebe que é por evolução, então é responsabilidade. Eu estou amadurecendo. Como pode melhorar o universo? Então, eu te convido você vir para os atendimentos integrativos, sabe? O objetivo nos atendimentos integrativos é justamente remover esses registros que fazem você reagir de forma automática. Tenho certeza absoluta que você escolhe maior clareza, maturidade emocional e responsabilidade da sua própria vida. Então, anota aqui, um exercício com mais 3 questões. Se não for suficiente aquela pergunta de proteção ou evolução, se não estiver claro, anota aí a seguinte pergunta: é minha responsabilidade direta, sim ou não? Isso me prejudica a curto ou longo prazo, sim ou não? Ou eu estou fazendo realmente isso para me proteger, me recuperar, ou apenas para ser aceita nesse grupo de pessoas? Entendeu? Sabe, comece a prestar atenção quando você falar não para outras pessoas, quando você falar para alguém, ó, nesse momento eu não consigo assumir isso. Se você sentir essa culpa interna quando você falar não, pergunte a si mesma: essa culpa é minha? Ou seja, é minha responsabilidade? Ou é um eco de vozes do passado que eu escutei quando era criança? Um eco de eu deveria ser, como por exemplo, você deve ser a filha boazinha, que eu aprendi
lá quando eu era pequena. Pensa sobre isso. Isso vai te dar uma distância psicológica, de avaliação, de observação. Você vai ver com uma percepção maior do que está acontecendo aí na sua realidade. Então, se durante todo esse vídeo você pensou, nossa, cara, isso sou eu preciso melhorar. Então, talvez esse seja o momento de você olhar isso com mais profundidade, não adie mais a sua melhora. 2026, gente, a gente está quase no meio do ano praticamente, está voando esse ano. Cuide de si mesma, você merece finalizar 2026 1000 vezes melhor, começar 2027 de forma fantástica. Então, eu reforço aqui. Se você percebeu através desse vídeo que muito dos seus tem o que não são realmente seus, talvez seja a hora de você reescrever novas programações internas. Sabe quando a gente desativa um aplicativo aqui, você instala de novo? É isso, bora desinstalar algumas coisas que estão te atrapalhando para a gente instalar coisas benéficas aí dentro de ti. Então, no meu trabalho terapêutico, eu ajudo pessoas a liberar esses padrões através de processos profundos de consciência, de alteração de vibração, de frequência, de reorganização energética, como, por exemplo, no atendimento do acesso vertical. Então, se você quer ir além dessa compreensão mental e realmente sentir essa mudança no seu corpo, na sua biologia, no seu campo energético, eu te convido para você vir para os atendimentos individuais ou para a mentoria DNA da alma. E olha só, você que está assistindo esse vídeo aqui, hoje é dia 31 de março de 2026. Se você assistir posteriormente, está tudo bem. Mas já estou avisando, dia 25 de abril de 2026, estou com uma imersão em grupo do acesso vertical na cidade de Monte Alto, São Paulo. Dia 1 e 2 de maio de 2026, estou com 2 imersões, é uma por dia, tá? Aqui em São José do Rio Preto, São Paulo, e eu estou com uma imersão dia 16 de maio, lá em Navegantes, Santa Catarina. Eu vou colocar o link aqui do meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Se você é em alguma dessas cidades, você deseja experienciar isso ao vivo e em grupo, com valor mais acessível, porque isso é fato, gente, quando nós realizamos uma terapia em grupo, o valor ele acaba sendo mais viável, ele é mais acessível do que individual. E realmente é uma excelente porta de entrada para você começar. E para você parar de, sabe, de dizer não para si mesma. Diga sim para a sua vida, para a sua saúde. E permita-se experienciar. Sabe? Se você não passar por essa experiência, você não vai saber se é bom para ti. Você precisa experimentar. Então eu te convido. Se você sentir, me procure aqui através do link da descrição. Então, tenha um ótimo dia para você, que você tenha uma semana abençoada e até o próximo vídeo.